Tá? Então aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês, eu vou sair aqui da apresentação e quero mostrar 3 sites interessantes que depois até vocês podem olhar e brincar. Um que mostra a simulação de como funciona uma blockchain, que é esse anders.com/blockchain. Depois eu quero mostrar alguns dados interessantes sobre o blockchain. E por fim, mostrar a blockchain para vocês. Se vocês entrarem em blockchain.info, vocês têm, como eu falei, a blockchain ela é transparente, ela é aberta, qualquer um pode olhar. Ela é anônima, mas qualquer um pode acessar os dados. A gente vai poder olhar todos os dados da blockchain através desse endereço aqui. Tá? Então, deixa eu dar um end slideshow e deixa eu ir para os nossos sites aqui. Então, já deixei aqui eles abertos para vocês. Só dar uma conferida aqui tá tudo certinho aqui o nosso curso. Eu queria ver se eu estava ainda online. Então, esse aqui é o demo da blockchain, para a gente entender na prática como funciona. Tá? Então, vamos lá. Primeiro conceito que a gente precisa entender, para a gente entender como o bloco funciona, eu comentei com vocês antes, né? É o conceito, cada bloco tem as transações, tem um número e tem uma outra informação chamada hash, né? Que é um código do bloco. Tá? Então, primeira coisa que nós temos que entender é o que é um hash. Tá? Então, um hash, na verdade, nada mais é do que a representação de qualquer dado computacional, qualquer dado, pode ser um texto, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, o que for, é a representação desse dado numa sequência alfanumérica. Tá? Então, notem que aqui, nesse próprio demo que nós estamos vendo aqui, eu tenho um dado em branco, esse dado em branco, ele já representa um hash. Ou seja, essa sequência de números e letras, ela é representada pelo dado vazio. Né? Se eu colocar um outro dado aqui, por exemplo, a letra A, notem que o hash ele muda na hora. Se eu botar AA, ele muda na hora. Tá? Ele vai mudando. Né? Eu posso escrever aqui Rafael, Chanin. E cada vez que eu escrevo uma letra a mais, ele vai mudando. Né? E uma característica interessante desse algoritmo, e se vocês notarem, e tentarem fazer um depara entre o dado e esse hash, vocês vão ver uma coisa muito legal. Não existe uma relação, esse é um algoritmo de ida, não é um algoritmo de volta. Ou seja, é um algoritmo que eu consigo traduzir um texto ou um arquivo qualquer numa sequência alfanumérica, mas eu não consigo fazer a volta. Eu não consigo, a partir desse hash, voltar e descobrir que o dado que foi usado para isso é essa sequência de letras As. Ou seja, o hash é uma função, a gente diz, né, computacionalmente é uma função só de ida, né, não é uma função de volta. Tá? Então, primeiro, como eu falei, vamos abstrair aqui e entender o que é um hash. Isso aqui faz parte da blockchain. Tá? Bom, entendido que o hash é uma representação de uma sequência de letras e números, eu passo a entender o que é um bloco. Tá? O que é um bloco? Um bloco, ele é um conjunto de dados que detém o número do bloco, né, que eu comentei para vocês, é a altura do meu bloco, nesse caso, né, o bloco 1, como se fosse o primeiro bloco. Ele tem aqui os dados, que são as transações, né, ou seja, imagine aqui que tem Rafael mandou, obviamente eu estou aqui simplificando, né, mandou X bitcoins para André, André mandou X bitcoins para Maria. E assim por diante. Eu tenho uma sequência de transações que fazem parte do meu bloco. Tá? Notem que quando eu fiz isso, vocês devem ter percebido que a cor do meu bloco ficou vermelha. Tá? O que isso quer dizer aqui nesse simulador? Quer dizer que o bloco não está minerado. Tá? E aqui eu vou explicar para vocês agora o que é a mineração. Aquele sudoku que eu mostrei para vocês, nada mais é do que um jogo aqui que o minerador tem que achar, que ele tem que descobrir, tá? Ele tem que descobrir esse nonce aqui. Esse é o joguinho, esse é o sudoku que o minerador ele precisa fazer, ele precisa resolver. Olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês na aba anterior que o hash ele é uma representação de qualquer dado numa sequência alfanumérica. Então aqui, notem que cada vez que eu mudo os meus dados, eu tenho um novo hash. Tá? O que é minerar? Tá? Agora veio o conceito de minerar, tecnicamente falando. Minerar significa encontrar um número dentro de um bloco que faça com que o meu hash inicie com um certo número de zeros pré-estabelecido, certo? Ou seja, eu quero que tenha 4 zeros, né, o algoritmo diz, eu quero que
que esse número comece com 4 zeros. Tá? Então, como é que eu vou fazer para descobrir qual é o nonce que vai me gerar um hash que comece com 4 zeros? Não tem jeito, é força bruta. Eu tenho que começar 1, não deu, 2, não deu, 3, não deu, 4, não deu. Eu tenho que ir fazendo isso aqui até descobrir qual é o número. 10, não deu. Se eu ficar aqui, eu posso ficar aqui com vocês até amanhã, eu nunca vou descobrir assim manualmente. Então, esse botãozinho aqui, ele faz ali uma varredura rápida pelos números e vai tentar descobrir para mim. Ó, ele está varrendo os números, opa, chegou. Nós ia demorar até 47 mil. Tá? Então, o número 47.018 é um número que faz com que o meu hash inicie com um certo número de zeros. Tá? E esse é o processo de mineração. E é isso que o sistema do blockchain, do Bitcoin, faz. Ele insere transações num bloco e ele precisa encontrar o nonce que inicie com um certo número de zeros. Quem encontrar esse nonce primeiro faz o broadcast na rede e valida o bloco. Tá? Por isso que, hoje em dia, aí vem uma explicação mais técnica, por isso que hoje em dia é virtualmente impossível nós minerarmos Bitcoin em casa. Porque como é um algoritmo, como você pode ver, de força bruta, eu fico testando número após número, após número, após número, quem tiver mais força computacional vai acabar minerando, vai acabar tendo mais chance de minerar. Então, eu em casa, com essa máquina que eu estou aqui, eu não tenho nenhuma chance contra fazendas de Bitcoin que estão com máquinas em paralelo toda hora tentando minerar Bitcoin. Então é por isso que hoje em dia é impossível. Em 2009, 2010, como existiam poucos mineradores e a dificuldade do algoritmo era menor, ele vai crescendo à medida que eu tenho mais mineradores na rede, hoje se tornou impossível. Na época seria mais fácil. Então, mas notem que é interessante, pessoal, que esse nonce, ele realmente é calculado por força bruta, porque qualquer mudança que eu fizer na minha blockchain já invalida o meu hash, e o próximo número que eu vou encontrar, ele não tem nada a ver, ou seja, eu botei um ponto a mais nos meus dados, e notem que o nonce, ele foi para 18.735, ou seja, não tem nenhuma relação entre eu não consigo descobrir a partir de um hash qual é que vai ser meu nonce. Eu tenho que fazer por força bruta, eu preciso de uma máquina que fique ali gerando número após número até achar qual é o meu hash que vai validar o bloco. Então, esse aqui é o processo de mineração, esse aqui é o processo do Sudoku que os mineradores fazem. Agora, vamos olhar isso aqui dentro da blockchain completa, dentro desse simulador completo. E agora explicando por que a blockchain ela é infraudável. Tá? Então, notem que faltou, obviamente, uma informaçãozinha para eu passar para vocês, que é a chain do nosso blockchain. Então, todo bloco, como eu falei para vocês, ele tem um número, ele tem o nonce, ele tem as transações, e ele tem uma hash anterior e a hash do bloco. E a hash do bloco sempre vai ser fazer parte do bloco seguinte. Notem que essa hash aqui é igual a essa hash é igual a essa hash, e assim por diante. E essa hash é igual a essa hash, certo? Então, notem que, olha que interessante, no momento que eu tentar burlar o bloco 1 da blockchain, eu vou aqui tentar burlar, acho que eu quero mudar aqui os dados e não transferir um Bitcoin meu para o André. Eu burlei aqui a blockchain 1. Quando eu faço isso, notem que todos os blocos seguintes, eles foram invalidados. Se eu tentar fazer o broadcast para a rede vai dizer, não, mas esses teus blocos não estão validados. Olha as hashes deles não começam com zeros, então eu não posso validar esse teu bloco, eu vou destruir esses blocos da rede. Para tu validar, tu precisa reminerar o bloco 1, agora reminerar o bloco 2, agora reminerar o bloco 3, agora reminerar o bloco 4, e assim por diante. Né? Então imaginem, pessoal, que agora é uma questão matemática, tá? Se cada bloco demora em média 10 minutos para eu minerar, e está sempre minerando novos blocos, e hoje nós estamos no bloco 600 mil, eu nunca vou conseguir ultrapassar a altura atual de blocos, porque eu sempre vou demorar 10 minutos para minerar um bloco. Então, se eu tentar mexer no bloco 1 da blockchain e tentar minerar todos os blocos até o bloco atual, eu nunca vou chegar, porque sempre vai ter blocos acima dos meus. Então, esse é o brilho, é por isso que a blockchain ela é inviolável. Porque mesmo que eu tente, e vários tentam toda hora fazer isso, mesmo que eu tente violar um bloco aqui, eu vou precisar minerar de novo o primeiro bloco. Opa, achei a hash do bloco. Agora, essa hash vai ter que fazer parte do bloco seguinte. Tem que minerar o bloco seguinte. Opa,
agora tem uma nova hash que vai fazer parte do bloco seguinte, eu preciso reminerar, e assim por diante. Então, por isso que é impossível eu burlar a blockchain. Tá? Então, depois vocês podem aqui entrar nesse site aqui e brincar um pouco nisso aqui, e com isso aqui dá para entender um pouco da visão da blockchain. Tá? Quero mostrar também para vocês alguns dados interessantes, tá, sobre o Bitcoin. Então, primeiro dado interessante, né, nós já mineramos 18 milhões 782 mil, quase 783 mil Bitcoins até hoje. Tá? Então, praticamente 90% dos Bitcoins até a data que eu estou gravando, né, esse curso já foram minerados. Sempre são gerados 900 Bitcoins novos por dia, porque é só fazer o cálculo, nós temos mineração a cada 10 minutos. Tá? Então, é claro que esse número vai caindo à medida que eu vou quebrando a recompensa, mas atualmente, a recompensa atual, eu gero 900 Bitcoins por dia, e ainda faltam 2 milhões de Bitcoins para serem minerados. Então, notem que a maioria dos Bitcoins já estão na rede, hoje os mineradores estão disputando esses outros 2 milhões e 200 mil Bitcoins. E aqui tem alguns dados interessantes, né, sobre Bitcoins em circulação, acho que vale vocês olharem depois com calma, né, e interessante, né, falam sobre perda de Bitcoins, né, quantos Bitcoins estão perdidos para sempre. Aqui tem dados legais, aproximadamente 3 milhões, 4 milhões de Bitcoins estão perdidos para sempre, né, e na verdade aqui até uma questão filosófica, né, não é que eles estão perdidos para sempre, na verdade a gente consegue enxergar eles na blockchain, porque a blockchain é transparente, o que a gente não consegue acessar esses Bitcoins. Alguém perdeu a chave que abre, né, que dá acesso a esses Bitcoins, então eu não consigo mais acessar eles. Né? Então aqui tem alguns dados interessantes, algumas reportagens. Homem acidentalmente, enfim, perde uma grana em Bitcoins e agora ele não consegue mais buscar. Né? Quantos Bitcoins são minerados por dia? Então está aqui, né, aquele cálculo que eu falei para vocês. Então, se eu tenho 144 blocos por dia minerados, então, porque a cada 10 minutos eu minero um bloco, eu tenho a recompensa de 6,25 Bitcoins, então atualmente 900 Bitcoins são minerados todos os dias. Então, fazendo essa conta que eu falei para vocês, assumindo o Bitcoin hoje a 250 mil reais, olhem a grana que é gerada, que é colocada no mercado todo dia. Tá? Então isso é super interessante. Tá? E, enfim, tem outros dados aqui que vocês podem olhar com calma, tá? Não quero passar por tudo aqui. E, por fim, tá? Talvez a parte mais legal é a gente olhar a própria blockchain. Tá? Então, se vocês entrarem ali em blockchain.info, vocês caem aqui no blockchain.com, tá? Que é um dos sites que traduz pega o sistema da blockchain e nos mostra na web para a gente poder olhar e explorar. Tá? Então tem muitos dados legais aqui, isso aqui podia ser uma aula só de ficar em cima da blockchain, mas eu quero mostrar algumas coisas interessantes, tá? Primeira coisa, deixa eu só dar um refresh aqui. Primeira coisa, tá? Aqui, ó, vocês inclusive podem saber exatamente quando que eu estou gravando essa aula, né? Na verdade, eu estou gravando essa aula aqui no dia 11 de agosto de 2021, às 11h11 da manhã, e essa aqui são as últimas transações que estão sendo feitas estão sendo solicitadas na blockchain. Ó, most recently published unconfirmed transactions. Então, alguém está transferindo $68, né, 0,001 centavos na blockchain. Opa, alguém mandou quase 52 mil dólares na blockchain. Então, isso aqui, tudo isso aqui são transações ao vivo de pessoas mandando bitcoins de um endereço para o outro. Né? Aqui os bitcoins estão aqui, né? Aqui está só uma tradução do valor atual dessas transações. Claro que se o Bitcoin não valesse nada, né, isso aqui seria zero, né, mas esses são os valores que as pessoas notem. Agora é 11h12, as pessoas continuam. Isso aqui no mundo inteiro, tá, pessoal? No mundo inteiro tem alguém mandando 0,23, 0,35 Bitcoins de um endereço para o outro. Isso não para, 24/7. E aqui, pessoal, aqui na esquerda, nós temos os últimos blocos que foram minerados. Tá? Então, notem que o minerador F2Pool foi o último minerador que minerou o bloco de altura 695.284. Tá? E a gente pode clicar nesse bloco e olhar exatamente todas as transações que foram feitas lá dentro, olhar o hash que foi gerado, olhar o nonce que foi gerado, ou seja, o sudoku que foi resolvido pelo F2Pool.
Tá? Vamos dar uma olhadinha para a gente, só para mostrar como isso é legal. Tá? Então, como tudo é transparente, tá, pessoal? Apesar de ser anônimo, tudo é transparente. Então, esse bloco aqui, o último bloco que foi minerado, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse bloco aqui, notem que aqui está a hash que foi descoberta, né, então esse é o número de zeros que o algoritmo está solicitando para ser colocado à frente da hash para tu resolver o Sudoku. Tá? Nesse bloco foram inseridas quase 3 mil transações, ou seja, uma transação é eu enviar um Bitcoin para alguém enviar um Bitcoin para alguém. Tá? Eu não vou entrar em todos os dados aqui, tá, pessoal? Mas vocês sabem quem foi o minerador, vocês sabem qual foi a altura, vocês sabem, ó, esse aqui é o nonce. Esse que foi o nonce descoberto. Então, para esse minerador F2Pool validar esse bloco, ele foi testando números até chegar no número 2 bilhões, 800 e poucos milhões, e aí ele descobriu esse hash, e aí ele disparou para a rede, e a rede encaixou esse novo bloco no livro caixa da blockchain. Tá? Então, por isso ele recebeu 6,25 bitcoins por ter minerado, mais 0,31 de taxas de transação. Tá? Então, uma coisa que eu não falei para vocês antes, mas também quando eu quero fazer uma transação de um endereço para o outro, eu também posso pagar uma taxa de transação, porque os mineradores eles vão dar preferência para aquelas transações que pagarem mais taxas. Então, eu posso não pagar nada de taxa, eventualmente a minha transação vai acontecer, mas ela pode ficar para depois, ela pode ficar para mais tarde. Então, é interessante que se eu tenho pressa em fazer uma transação, eu dê um valor ali para o minerador para que ele priorize a minha transação e coloque nesse bloco. Então, esse minerador aqui ganhou 6,56 bitcoins, mais ou menos, por ter minerado esse bloco aqui, agora às 11h06 da manhã, tá? Então, aqui estão todas as transações, tá, pessoal, que foram feitas, tudo isso aqui, como eu falei, tudo isso aqui 100% aberto. Todas as transações feitas no bloco. A primeira transação, a geração das novas moedas. Então, esse endereço aqui, que é o endereço do minerador, recebeu os 6,56 bitcoins por ter minerado e pelas taxas de transação. Inclusive, eu posso clicar no endereço desse minerador para ver quantos bitcoins ele tem. Isso, de novo, a blockchain ela é pública. Né? Então, só vou clicar para a gente ver, depois eu volto aqui. Tá? Então, notem que esse minerador, olha que interessante, ele já recebeu, que número é esse aqui? Deixa eu ver. 5 mil, olha só que loucura. Esse minerador já recebeu nesse endereço, estou olhando certo aqui, 5 milhões de bitcoins, já mandou quase esse mesmo número para outro lugar, e atualmente ele tem, né, na conta corrente, digamos assim, do endereço, 213 bitcoins. Tá? Então eu vou passar para dólares aqui, não vamos se assustar, tá? Mas deve ser um valor absurdo. Então, olha só que loucura. Milhão, bilhão. Então, esse minerador aqui já recebeu o equivalente a 240 bilhões de dólares nesse endereço. Tá? Já enviou para outro endereço praticamente tudo. Né? E atualmente encaixa, né, no endereço, ele tem quase 10 milhões de valores atuais correspondentes em Bitcoin. Tá? Então, imagina o que é esse cara. Né? Deve ser uma baita de uma fazenda de mineração em algum lugar por aí. Tá? E aqui, tá, pessoal, todas as outras transações, então essa aqui é a primeira transação que eu mostrei para vocês, né, a recompensa, deixa eu deixar em bitcoins aqui, a recompensa por ter minerado, e aqui todas as transações feitas, né, então, vou dar um exemplo aqui, ó, esse endereço aqui mandou 0,18 bitcoins para esse endereço aqui, esse endereço aqui mandou 0,51 bitcoins para esses 3 endereços aqui, então esse cara aqui, né, é público, eu sei quem é esse cara, né, esse cara aqui tem né, um Bitcoin no balanço também, já transacionou um monte de Bitcoins, e ele mandou nesse último bloco, um valorzinho pequeno, cadê ele aqui? Acho que era esse aqui, mandou um valorzinho pequeno de Bitcoin para esse endereço aqui, tá? E esse endereço aqui foi lá, recebeu, né, e tem agora um centavo, 15 centavos de Bitcoin na sua conta corrente, tá? Que dá $700 quase. Então, notem que vocês podem aqui olhar toda e qualquer transação já feita
na blockchain. Inclusive, eu posso colocar aqui 1, né, que é o primeiro bloco, né? Agora é 1 ou 0, agora eu não me lembro. Deixa eu ver se é 1 ou 0. Eu acho que 1 é o primeiro. Ó, é isso aí. 1 é o primeiro bloco minerado lá em janeiro de 2009, né? Então, onde foram gerados, né, na verdade não teve nenhuma transação nesse bloco, porque ninguém mandou Bitcoin para ninguém. O próprio Satoshi Nakamoto, né, o próprio sistema gerou 50 Bitcoins para esse endereço aqui, tá? Então esse aqui é o primeiro bloco. Agora, se eu quiser, eu posso olhar o segundo bloco. Eu posso ir de 1 em 1, chegar até agora, né, e olhar bloco por bloco. Então esse aqui foi o segundo bloco, mesma coisa. O segundo bloco também foi gerado, né, nenhuma transação foi feita e foi gerado 50 Bitcoins na rede. Então nota que desde 2009, a cada 10 minutos, foram gerados 50 Bitcoins, 25 Bitcoins, e esse número foi diminuindo até chegar, né, no nosso contexto atual. Tá? Então esse endereço aqui, lá em 2009, recebeu 50 Bitcoins, e por sinal ele recebeu, ó, e pelo visto não mexeu, né? Ele recebeu 50 Bitcoins, se a gente for olhar aqui na última na transação que ele mexeu lá, deixa eu ver aqui, olha que interessante. Ele recebeu os 50 Bitcoins e nunca mandou para ninguém, ou seja, tá lá, né? Tá lá os 50 Bitcoins, ou alguém perdeu a chave desse endereço, ou, enfim, o Satoshi Nakamoto nunca quis mexer nesses 50 Bitcoins, mas lá em 2009 foram gerados 50 Bitcoins para esse endereço que nunca foram mexidos. Tá? Então aqui é um prato cheio para a gente brincar na blockchain e olhar as transações, olhar o que está acontecendo. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui para... Deixa eu ver onde é que nós estamos. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Então aqui, esses sites que eu falei para vocês, então depois vocês podem explorar com mais calma. Aqui sobre esse processo, tá? Só para relembrar esse processo que eu falei para vocês. Então, nós começamos lá em 2009 com 0 Bitcoins, e a cada 10 minutos, 50 Bitcoins eram gerados pelo sistema para os mineradores. A cada 4 anos, esse número foi partido ao meio, isso é uma definição do algoritmo do Bitcoin, Satoshi Nakamoto definiu assim. Então, a partir de 2012, os mineradores começaram a receber 25 Bitcoins. A partir de 2016, começaram a receber 12,5. A partir do ano passado, passou a 6,25 Bitcoins. E a partir de 2024, serão 3,125 Bitcoins, assim por diante. Né? Então, esse processo, na prática, termina lá por 2100. Mas muito antes, nós teremos praticamente todos os Bitcoins na rede. Né? Nós já temos 90% dos Bitcoins na rede, aí mais alguns anos a gente vai ter 99% dos Bitcoins na rede, vai sobrar só um pedacinho pequeno ali para o final. Então tá, pessoal. Então lembrando, tá, tudo isso que eu falei, agora eu vou trazer aqui para um conceito mais abstrato. Então, características da blockchain, super importante. Conceitos de criptografia, né, sempre aplicados nela. Muito importante, proveniência, né, provenance em inglês. Como eu mostrei ali no site da blockchain, eu consigo navegar até o início dos tempos, até a primeira transação feita pela blockchain e ver o que aconteceu, ou seja, eu tenho acesso até o bloco Gênesis. Tá? Então imaginem de novo, naquele exemplo do tubo que eu trouxe para vocês da nossa república, eu consigo olhar todas as fichinhas colocadas até a primeira fichinha. Tá? Então a blockchain tem essa característica. Ela é anônima, então notem que a gente via ali as sequências de números e letras, eu não sei quem é o dono daquele endereço. Tá? Então isso garante o anonimato, era uma das ideias também por trás da blockchain criada pelo Nakamoto. Ela é imutável, como vocês também viram, ou seja, eu não consigo alterar a blockchain. Se eu tentar mudar a blockchain, a própria rede vai invalidar essas mudanças feitas pelos blocos e vai impedir com que isso seja registrado nesse nosso livro caixa distribuído. Ali tá errado, tá, pessoal? Em amarelo tá descrentalização, é descentralização, tá? Então tem um Rzinho a mais, é isso, né? Não, só tá errado ali as letras, tá? A ordem, mas é descentralizado, então cada minerador detém uma cópia, né, desses vários gigas da aplicação do Bitcoin, e todo esse processo, ele é, como vocês podem ver, transparente.
eu consigo ver todas as transações que estão acontecendo nesse minuto, nesse momento, eu consigo ver todos os blocos minerados, eu consigo ver todas as transações feitas em cada bloco, então é tudo transparente, tá? Tudo anônimo, mas transparente.